Olá pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês em mais uma videoaula. Dessa vez abordaremos os assuntos relacionados à camada de ozônio e efeito estufa, temas bastante discutidos e polemizados nas últimas décadas. Vamos lá? A atmosfera é a camada do ar que envolve a Terra. É composta por uma mistura gasosa e de vapor d'água, mistura gasosa e vapor de água também. Seus principais componentes são nitrogênio, 78%, oxigênio diatômico, O2, 21%, argônio, menos de 1%, vapor de água, concentração variável, dióxido de carbono, cerca de 0,04%. A existência da atmosfera é extremamente importante para a vida na Terra. Para fins didáticos, ela foi dividida em algumas camadas. As camadas da atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros. São elas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam. A atmosfera possui múltiplas funções para o planeta. Ela ajuda a proteger a Terra da maioria dos asteroides e corpos sólidos que entram em nosso ambiente, eliminando-os. Além disso, ela contribui para controlar as temperaturas e manter um ambiente propício para a vida. Caso ela não existisse, as temperaturas do planeta seriam muito baixas durante a noite e muitíssimo quentes durante o dia, tornando as condições totalmente adversas para a existência de seres vivos. A atmosfera é dividida em camadas. As 5 camadas da atmosfera, que são troposfera, é a camada da atmosfera mais próxima da crosta terrestre, na qual nós vivemos e respiramos. Esta camada vai do nível do mar até 12 quilômetros de altura e é basicamente composta pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. É na troposfera que ocorrem os fenômenos climáticos, como as chuvas, a formação de nuvens, relâmpagos, neve, etc. Além de ser onde ocorre também a poluição do ar. Os aviões de transporte de cargas e passageiros voam nesta camada. As temperaturas nessa camada podem variar de 40 graus Celsius até menos 60 graus Celsius, sendo que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera, 12 quilômetros de altura, até 50 quilômetros acima do solo. As temperaturas variam de menos 5 graus Celsius a menos 70 graus Celsius. Na estratosfera, localiza-se a camada de ozônio, responsável pela proteção da Terra ao absorver os raios ultravioletas do Sol. Os aviões supersônicos e balões de medição climática podem atingir essa camada. É nessa camada que ocorre o efeito estufa, que é causado pela emissão de gases na atmosfera, que, ao serem liberados em grande quantidade, contribuem para o aquecimento global. Mesosfera, entre 50 e 80 quilômetros de distância da Terra, encontra-se a mesosfera, que caracteriza-se por ser muito fria, com temperaturas que variam em torno de menos 100 graus Celsius e com alturas de até 80 quilômetros. No entanto, a temperatura não é uniforme em toda a sua extensão, podendo variar muito, de menos 10 graus Celsius a menos 100 graus Celsius. A temperatura é extremamente fria porque não há gases ou nuvens capazes de absorver a energia solar e a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, havendo um pouco de troca de calor entre as duas. Nessa camada ocorre o fenômeno da aeroluminescência. Termosfera inicia-se ao final da mesosfera e vai até 500 quilômetros do solo, sendo a camada atmosférica mais extensa e mais quente. É uma camada que atinge altas temperaturas devido à presença do oxigênio atômico, gás que absorve a energia solar em grandes quantidades. As temperaturas na termosfera podem atingir até 1.000 graus Celsius. Exosfera
é a última camada, ou seja, a que está mais distante da Terra, antecedendo o espaço sideral, e é basicamente formada por gás hélio e hidrogênio. Vai do final da termosfera até 800 quilômetros do solo. Nessa camada, a gravidade não existe e é nela que ocorre o fenômeno da aurora boreal e também aonde permanecem os satélites de transmissão de informações e os telescópios espaciais. A camada de ozônio é essencial para a vida na Terra, pois nos protege das radiações solares. Mas, infelizmente, nós mesmos a estamos destruindo aos poucos, através de emissão de gases poluentes. Com a Revolução Industrial, a partir da industrialização e do crescimento dos centros urbanos, a camada de ozônio começou a ser destruída, tornando-se cada vez mais fina e colocando em risco a nossa saúde, a natureza, a sobrevivência dos animais e a vida no planeta Terra futuramente. Ozônio. O ozônio é uma variedade alotrópica do oxigênio, porém formado por 3 átomos. Sua produção acontece a partir da colisão de uma molécula de O2 com um átomo de oxigênio. E sua destruição ocorre a partir do momento que absorve os raios ultravioleta, pois por causa dos catalisadores, átomos e moléculas, há uma reação que retira um átomo de oxigênio de sua estrutura molecular. Na estratosfera, sua produção e destruição ocorre constantemente e de forma natural. Camada de ozônio é uma camada de gás que envolve a Terra, localizada na estratosfera, composta pelo gás ozônio, O3. Serve como uma capa ou um filtro que protege o planeta Terra das radiações solares, totalmente nocivas para os seres humanos, animais e plantas. O ozônio, O3, é um gás azul claro, instável, altamente reativo, oxidante e diamagnético. Na troposfera é encontrado cerca de 10% de ozônio. Os outros 90% estão na estratosfera, que tem o papel de absorver grande parte dos raios ultravioletas. Já na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar e a chuva ácida. As alturas da estratosfera, entre 25 e 30 quilômetros acima da superfície, é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem clorofluorcarbono, ou conhecido popularmente como CFC, um gás que, ao atingir a camada de ozônio, destrói as moléculas que formam o O3, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos à Terra ficam sensivelmente maior, aumentando a chance de contração de câncer. Na atmosfera, a presença da radiação ultravioleta desencadeia o processo natural que leva à contínua formação e fragmentação do ozônio. O ozônio, como já foi dito, é um gás instável, formado por 3 átomos de oxigênio, que é a forma holotrópica do oxigênio, é um agente oxidante extremamente poderoso, adquirindo características tóxicas em altas concentrações e nas camadas mais baixas da atmosfera. Na temperatura ambiente, ele possui uma cor azul pálida e, em estado líquido, possui características explosivas. É produzido na própria estratosfera através de uma reação fotoquímica, onde a radiação ultravioleta decompõe o oxigênio em sua forma atômica. O oxigênio atômico, logo em seguida, pela ação de um catalisador, se une a uma molécula de oxigênio, originando o ozônio, que então sobe para camadas mais altas e sofre novamente a ação dos raios ultravioleta, que decompõe a molécula de ozônio em uma reação de destruição e criação constante e equilibrada. Raios ultravioleta são ondas semelhantes a ondas luminosas, as quais se encontram exatamente acima do extremo violeta do espectro da luz visível. O comprimento de onda
dos raios ultravioletas varia de 4,1 vezes 10 a menos 4 até 4,1 vezes 10 a menos 2 milímetros, sendo que suas ondas mais curtas são as mais prejudiciais. Os principais responsáveis pelo buraco na camada de ozônio, os gases CFC, clorofluorcarbonetos, eram utilizados como refrigerantes e gás propulsor de aerosóis. Foram proscritos pelo Protocolo de Montreal de 1987, mas ainda permanecem na atmosfera durante muitos anos. Depois de liberados no ar, os CFCs, usados como propelentes em aerosóis, como isolantes em equipamentos de refrigeração e para produzir materiais plásticos, levam cerca de 8 anos para chegar à estratosfera, onde, atingidos pela radiação ultravioleta, se desintegram e liberam cloro. Por sua vez, o cloro reage com o ozônio, que consequentemente é transformado em oxigênio livre, O2. O problema é que o oxigênio não é capaz de proteger o planeta dos raios ultravioleta. Uma única molécula de CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio. A quebra dos gases CFCs é danosa ao processo natural de formação do ozônio. Quando um desses gases, CFCl3, se fragmenta, um átomo de cloro é liberado e reage com o ozônio. O resultado é a formação de uma molécula de oxigênio ou de uma molécula de monóxido de cloro. Mais tarde, depois de uma série de reações, um outro átomo de cloro será liberado e voltará novamente para desencadear a destruição do ozônio. Em 1987, visando evitar o esgotamento da camada de ozônio, 47 países assinaram um documento chamado Protocolo de Montreal, que passou a vigorar em 1989. Esse protocolo tem por objetivo reduzir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio. O resultado tem surtido alguns efeitos positivos, visto que vários países pararam de fabricar o gás clorofluorcarbono, ou CFC, havendo uma queda de aproximadamente 80% no consumo mundial de CFC. No entanto, essa medida não é suficiente para proteger a camada de ozônio. Os CFCs chegam a durar 50 anos na atmosfera. Em contato com os raios ultravioletas, são decompostos e liberam um radical, como o Cl, por exemplo. Cada radical desse chega a destruir 100 mil moléculas de ozônio. Entre 3 a 5% da camada de ozônio foi destruída pelos CFCs. Outras substâncias, como o óxido de nitrogênio, liberado pelos aviões, também contribuem para a distribuição do ozônio estratosférico. Com a redução da concentração do ozônio estratosférico, maior a incidência de luz UVB sobre a superfície da Terra. Estimativas acusam que uma diminuição de 1% na concentração de ozônio resulta em um aumento de 2% na intensidade de raios UVB na superfície terrestre. A exposição de seres humanos à radiação ultravioleta causa danos à visão, envelhecimento precoce e câncer de pele. Nos últimos anos, tem aumentado a incidência de câncer de pele tanto em países europeus quanto em países tropicais. Não só em seres humanos, mas também outros organismos vivos são afetados pelo aumento da radiação ultravioleta. Estudos mostram que os raios ultravioleta interferem no desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outros indivíduos da biota aquática, afetando a produtividade do plâncton e causando desequilíbrios na cadeia alimentar. A diminuição do ozônio estratosférico se interrelaciona com as alterações climáticas, sobretudo pela atividade humana. Os CFCs também contribuem para o efeito estufa. A maior exposição da superfície terrestre aos raios ultravioleta altera a circulação de gases na atmosfera, o que potencializa o aquecimento global. O aumento da temperatura média da Terra pode arrefecer a estratosfera, potencializando a depleção do ozônio. Benéfico e indispensável na estratosfera, o ozônio é indesejado em níveis troposféricos.
O ozônio troposférico não é emitido diretamente do ar, mas é um produto das reações químicas entre os óxidos de nitrogênio, NO, e compostos orgânicos voláteis, chamados de VOC, ocorridos na presença de luz solar. As emissões de indústrias, equipamentos elétricos, veículos a vapores ou vapores de gasolina e solventes químicos são as principais fontes de óxido de nitrogênio. O NO é um composto orgânico volátil. Na superfície terrestre, o ozônio é um poluente perigoso. Suas concentrações se elevam, sobretudo no verão, devido à maior incidência de luz solar e temperaturas mais elevadas. Esse fenômeno pode ocorrer tanto em centros urbanos quanto em regiões mais distantes. Neste caso, o ozônio é carreado pelo vento e atinge localidades a centenas de quilômetros das fontes. O ozônio estratosférico é o componente-chave na absorção da radiação ultravioleta, protegendo a vida contra os efeitos nocivos dessa radiação. O ozônio é criado e destruído a partir de uma série de reações complexas que envolvem a luz. Ele é também um gás de efeito estufa, por absorver a radiação infravermelha que é liberada pela Terra. O ozônio troposférico pode ser obtido através do deslocamento do ozônio estratosférico em quantidades limitadas, mas ele é principalmente produzido por reações fotoquímicas complexas associadas à emissão de gases pelo homem, frequentemente em cima de grandes cidades. Esses gases podem ser o monóxido de carbono, metano e o óxido nitroso. A inalação de ozônio troposférico provoca dores no peito, tosse, irritação na garganta e congestão. Agrava problemas de bronquite, enfisema e asma. Reduz as funções pulmonares e causa inflamação nos brônquios, além dos danos à saúde humana. O ozônio troposférico prejudica a vegetação e os ecossistemas. Ele reduz as culturas agrícolas e comerciais, interfere no crescimento de várias espécies de árvores, tornando-as mais suscetíveis a doenças, provoca o amarelamento das folhas, afetando a paisagem de praças e parques, reage com a borracha de pneus, tornando-os quebradiços e torna o clima áspero. Vejamos agora alguns esclarecimentos sobre o buraco na camada de ozônio. Bem, pessoal, observe a seta pintada de preto na gravura. Ela indica uma área da atmosfera onde os raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada formada pelo ozônio. Pois bem, essa porção da camada de ozônio, onde os raios conseguem ultrapassar na camada de ozônio, constitui um verdadeiro buraco nessa camada da atmosfera. Esse buraco, em 1985, foi descoberto por cientistas sobre a região da Antártida, o qual continua se expandindo. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártida. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase a metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, maior que toda a América do Sul, ou 15% da superfície do planeta. Nas demais áreas do planeta, a diminuição da camada de ozônio também é sensível. De 3 a 7% do ozônio que a compunha já foi destruído pelo homem. Mesmo menores que na Antártida, esses números representam um enorme alerta ao que nos poderá acontecer se continuarmos a fechar os olhos para este problema. Em todo o mundo, as massas de ar circulam, sendo que um poluente lançado no Brasil pode atingir a Europa devido às correntes de convecção. Na Antártida, por sua vez, devido ao rigoroso inverno de 6 meses, essa circulação de ar não ocorre e assim formam-se ciclos de convecção exclusivos daquela área. Os poluentes atraídos durante o verão permanecem na Antártida até a época de subirem para a estratosfera. Ao chegar o verão, os primeiros raios de sol quebram as moléculas de CFC encontradas nessa área, iniciando a reação. Em 1988, foi constatado que na atmosfera da Antártida, a concentração de monóxido de cloro é 100 vezes maior que em qualquer outra parte do mundo. No Brasil, a camada de ozônio ainda não perdeu 5% do seu tamanho original, de acordo com os instrumentos
medidores do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. O Instituto acompanha a movimentação do gás na atmosfera desde 1978 e até hoje não detectou nenhuma variação significante, provavelmente pela pouca produção de CFC no Brasil, em comparação com os países de primeiro mundo. No Brasil, apenas 5% dos aerosóis utilizam CFC, já que uma mistura de butano e propano é significativamente mais barata, funcionando perfeitamente em substituição ao clorofluorcarbono. O hemisfério norte também é atingido. Os Estados Unidos, a maior parte da Europa, o norte da China e o Japão já perderam 6% da proteção de ozônio. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, calcula que cada 1% de perda da camada de ozônio cause 50 mil novos casos de câncer de pele e 100 mil novos casos de cegueira causados por catarata em todo o mundo. O Protocolo de Montreal foi um tratado feito internacionalmente com o objetivo de fazer os países se comprometerem a acabar e substituir o uso dos CFCs e de outras substâncias que contribuem para a destruição da camada de ozônio. O tratado ficou aberto para adesão a partir do dia 16 de setembro de 1987 e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1989. Mais de 150 países aderiram ao protocolo e estipulou-se 10 anos para que se diminuíssem de forma significante ou acabassem com o uso das substâncias. Foi um acordo internacional muito bem sucedido e, em comemoração, a ONU declarou dia 16 de setembro como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Segundo o ranking divulgado pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, atualmente o Brasil é o 5º país que mais reduziu o consumo de CFCs após o protocolo. Na nossa frente estão a Rússia, o Japão, os Estados Unidos e a China. Um dos problemas para se alcançar a máxima redução do uso de CFC são as pequenas indústrias que não possuem capacidade financeira para se adaptar ao que foi proposto no protocolo, além dos governos que não investem em projetos e medidas de redução e também não fiscalizam as empresas e indústrias. Alternativas para a redução da camada de ozônio após o tratado, estudos e pesquisas se intensificaram com o objetivo de descobrir uma forma de substituir o CFC. E o proposto foi o uso de uma mistura do butano com propano, uma forma significativamente mais barata e que substitui completamente o CFC. Outra alternativa encontrada foi o uso do HCFC, um CFC melhorado ecologicamente, que combina características físicas e químicas com alta eficiência volumétrica e pode ser usado em aplicações civis de refrigeração. Porém, é um gás que está sob observação de seus efeitos, pois ainda tem em sua molécula um átomo de cloro, que mais cedo ou mais tarde também pode atacar a camada de ozônio, porém com menos agressividade que o CFC. O Brasil e o Protocolo de Montreal. O Brasil já age a favor da camada de ozônio há mais ou menos 2 décadas. Na época da criação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fabricação e a comercialização de produtos de higiene, cosméticos, limpeza e perfumes, sob a forma de aerosóis, que tivesse CFC, já foi proibida. Apenas 2 anos depois, em 1990, o Brasil aderiu ao Protocolo de Montreal e se comprometeu a acabar totalmente com CFCs até janeiro de 2010. O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço ao atingir o topo da atmosfera terrestre. A temperatura da Terra é mantida pela incidência de raios solares de toda a luz recebida do Sol. Considerando todos os comprimentos de onda, apenas 50% alcança a superfície, onde é absorvida. 20% são absorvidos pelos gases atmosféricos e os outros 30% são refletidos voltando para o espaço. Como qualquer corpo aquecido, a Terra também emite energia, e a quantidade de energia absorvida deveria ser igual à quantidade de energia liberada,
o que manteria a temperatura constante. Entretanto, com a presença dos gases que absorvem energia na região do infravermelho, nem toda a radiação infravermelha emitida pela Terra volta para o espaço, sendo absorvida por esses gases e emitida depois em todas as direções. Com isso, há um aumento da temperatura da superfície do ar. Com o aumento das concentrações desses gases na atmosfera, provoca o fenômeno que preocupa os cientistas, o efeito estufa intensificado. Quando existe um balanço entre a energia solar incidente e a energia refletida na forma de calor pela superfície terrestre, o clima se mantém praticamente inalterado. Entretanto, o balanço de energia pode ser alterado de várias formas. Primeiro, pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre. Segundo, pela mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol. Terceiro, pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre e é refletida de volta ao espaço, devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera, também chamadas de aerossóis, que resultam de queimaduras, por exemplo. E, finalmente, quarto, graças à alteração na quantidade de energia de maiores de comprimento de onda refletida de volta ao espaço, devido à mudança na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Essas mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera estão ocorrendo em função do aumento insustentável das emissões antrópicas desses gases. As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e setores da economia. Na agricultura, por meio da preparação da terra para plantio e aplicação de fertilizantes. Na pecuária, por meio do tratamento de dejetos de animais e pela fermentação entérica do gado. No transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural. No tratamento dos resíduos sólidos, pela forma como o lixo é tratado e disposto. Nas florestas, pelo desmatamento e degradação de florestas. E nas indústrias, pelos processos de produção, como cimento, alumínio, ferro e aço, por exemplo. Os gases de efeito estufa que envolvem a Terra absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Os principais são os gases carbônico e metano. Podemos citar como gases de efeito estufa, de acordo com a sua contribuição relativa, o dióxido de carbono, o CO2, contribuindo com praticamente 60% da parcela total de gases. Em seguida, temos o metano, CH4, que contribui com 15% do total. Na sequência, temos o óxido nitroso, NO, que contribui com uma parcela de 5%. Em seguida, os clorofluorcarbonetos. Atualmente, como alternativa aos clorofluorcarbonetos, como já foi dito, foram desenvolvidos os HCFCs, ou hidrofluorocarbonetos, que causam menos dano à estratosfera, porém causam aumento do efeito estufa, e o ozônio, com sua parcela de contribuição de cerca de 8%. Vejamos agora em detalhe alguns gases de efeito estufa. O dióxido de carbono, CO2, também conhecido como gás carbônico, é um composto químico e um dos gases que pode desequilibrar o efeito estufa. Ele ainda é de difícil detecção, por não ter cheiro ou sabor, essencial à vida do planeta. Por ser um dos compostos principais para a fotossíntese, o carbono é encontrado na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Por outro lado, vários organismos liberam CO2 para a atmosfera mediante o processo de respiração, inclusive as plantas, conhecidas como compensadoras de CO2, que em condições de calor e seca fecham seus poros para impedir a perda de água e mudam para o processo de respiração noturno, denominado fotorrespiração, ou seja, consomem oxigênio e produzem dióxido de carbono. No entanto, o que preocupa não é a presença do dióxido de carbono na atmosfera, e sim a alta concentração em que se encontra. Por ser um gás estufa, que de acordo com certas linhas científicas, mais contribui para o aquecimento global.
parece mais do que comprovada a realidade das mudanças climáticas globais causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás. A NASA divulgou relatórios de pesquisa indicando claramente a ação humana como causa de aumentos da temperatura média do planeta. O que quero abordar aqui hoje são os possíveis efeitos do aumento da concentração de CO2, gás carbônico, na atmosfera sobre a produção dos vegetais. As plantas utilizam o gás carbônico na fotossíntese. Na verdade, todo o carbono presente em nossos corpos, até nós somos feitos quase que exclusivamente de carbono, provém de uma forma ou de outra de CO2 que as plantas fixam durante a fotossíntese. Seria de se esperar que, como as plantas produzem seus tecidos, crescem e nutrientes orgânicos a partir do gás carbônico, se houvesse mais carbono na atmosfera, apesar do efeito estufa. As plantas produziriam mais, o que é bom, mas as coisas não são tão simples. Primeiramente, nem todas as espécies vegetais realizam a fotossíntese. Exatamente da mesma forma, ou melhor, nem todas utilizam o CO2 igualmente. Há espécies que utilizam o CO2 absorvido, há plantas que utilizam menos CO2 e há plantas que são menos eficientes na utilização do gás carbônico. Essas últimas, que incluem boa parte das culturas agrícolas e, obviamente, outras espécies, seriam potencialmente as mais beneficiadas com o aumento de CO2 atmosférico. Algumas pesquisas mostram que o aumento da concentração de gás carbônico pode aumentar a produção dessas espécies, mas nem só de gás carbônico vivem as plantas. Além deste gás e da água, elas precisam de uma série de outros nutrientes minerais, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro e alguns outros em menor quantidade, que teriam principalmente do solo. Que tiram principalmente do solo. Se a quantidade de CO2 é aumentada, mas a quantidade dos outros nutrientes continua a mesma, pode ainda haver maior produção. Só que menor do que se houvesse também aumento dos outros nutrientes. Além disso, há um problema menos óbvio e mais perigoso. O principal elemento mineral utilizado pelas plantas é o nitrogênio. Com o aumento das concentrações de gás carbônico, as plantas podem não apenas produzir mais, mas também produzir substâncias com mais carbono em sua estrutura e menos nitrogênio, dificultando a decomposição pelos micro-organismos quando este material chega ao solo. Alguns trabalhos de pesquisa têm observado também aumento na produção pelos vegetais de uma substância chamada lignina, componente da madeira, que é rico em fenóis, que são tóxicos aos micro-organismos. Assim, no geral, o aumento nas concentrações de CO2 pode dificultar a decomposição da matéria orgânica no solo. Ora, isso não é bom, já que promove o sequestro do carbono? Em parte. Se a diminuição da decomposição da matéria orgânica do solo for muito drástica, os outros nutrientes minerais que estão presos nela não voltam ao solo, o que diminui sua fertilidade e afeta negativamente o crescimento vegetal. As coisas não são tão simples. O gás metano é produzido pela decomposição da matéria orgânica e abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas e também pela criação de gado. A pecuária representa 16% das emissões mundiais de gás de efeito estufa e também o cultivo de arroz. Também é resultado da produção e distribuição de combustíveis fósseis, gás, petróleo e carvão. Se comparado ao CO2, também é mais perigoso. O metano é mais eficiente na captura de radiação do que o CO2. O impacto comparativo de CH4 sobre a mudança climática é mais de 20 vezes maior do que o CO2. Isto é, uma unidade de metano equivale a 20 unidades de CO2. O gás tem origem natural no ambiente e sua formação ocorre quando o processo de decomposição ou decaimento de matéria orgânica é submetido a baixas concentrações de oxigênio. E embora também exista o processo de fermentação, feito por enzimas de origem animal e por alguns tipos de fungo, a decomposição realizada por bactérias anaeróbias caracteriza a principal forma de emissão do gás na atmosfera. Regiões pantanosas têm seu odor característico
justamente graças à presença desse gás. Mas é sob um manto terrestre e nos depósitos no fundo do leito marinho que estão localizadas as maiores concentrações desse gás do planeta. O gás metano é um dos principais itens na composição do gás natural e no processo de exploração de petróleo. Consequentemente, o gás natural é outro fator responsável pela emissão de metano para a atmosfera. Mas é a atividade agropecuária a principal responsável pelo aumento das emissões de gás metano na atmosfera. Na agricultura, o cultivo do arroz irrigado por inundação e a queima dos resíduos agrícolas são as principais responsáveis pela emissão de gás metano. A pecuária responde pelo processo de fermentação dos alimentos que ocorre no sistema digestivo dos ruminantes, o que leva à liberação de uma significativa quantidade de gás metano para a atmosfera. O esterco produzido pelos animais também tem potencial para liberar um grande volume desse gás. O aumento dos rebanhos e a necessidade cada vez maior de produzir alimentos fazem com que também aumente o volume de gás metano liberado na atmosfera terrestre. A liberação do metano também ocorre nos lixões, aterros sanitários e depósitos de esgoto, nos quais o gás escapa para a atmosfera através do solo. A boa notícia é que nesses locais, a decomposição de matéria orgânica pode servir para a geração de energia limpa por meio da queima do metano. A transformação química promovida da queima completa do gás gera apenas uma molécula de CO2 e uma molécula de água, elementos com menor potencial de reter o calor, radiação solar e com ciclo natural de absorção mais rápido do que o metano. O nitrogênio é um elemento muito importante para a existência da vida na Terra, pois ele participa da formação das proteínas e das bases nitrogenadas que compõem nossos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Ele também participa do ciclo biogeoquímico mais estudado, o ciclo do nitrogênio, em que o N2 atmosférico é assimilado por bactérias para criar diversas formas diferentes e assim ser absorvido pelas plantas e animais. Porém, existem gases com nitrogênio em sua composição que podem ser nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. Participam do grupo dos óxidos de nitrogênio 7 compostos que apresentam átomos de nitrogênio e oxigênio em sua fórmula molecular. Dentre eles, apenas 2 são poluentes primários, considerados relevantes no que diz respeito à poluição atmosférica: o dióxido de nitrogênio, NO2, e o óxido nítrico, NO, também chamado de monóxido de nitrogênio. Juntos, esses 2 compostos são considerados as moléculas mais importantes da química da atmosfera. Alguns atores também incluem nessa lista o N2O, óxido nitroso, que apesar de não ser tão importante enquanto poluente da troposfera, acaba por exercer grande influência na estratosfera no que diz respeito ao desequilíbrio do efeito estufa. Onde estão algumas fontes emissoras naturais são transformações microbianas e descargas elétricas na atmosfera, causada pelos raios. São gerados também por fontes antropogênicas de origem humana. A principal delas é a queima de combustíveis fósseis a elevadas temperaturas. Por esse motivo, a emissão destes gases ocorre na troposfera, que é a camada da atmosfera onde vivemos, mas estes são carregados facilmente para a estratosfera através do mecanismo de convecção. Ou seja, a superfície terrestre aquece as massas gasosas que têm sua densidade reduzida e sobem para camadas atmosféricas superiores. Processos de combustão tendem a emitir baixas concentrações de NO2 em relação aos valores de NO. Mas ao entrar em contato com o oxigênio do ar, as moléculas de NO logo se convertem em NO2. E por esse motivo, as taxas de emissão são sempre calculadas considerando ambos os compostos como sendo apenas NO2. O órgão brasileiro que dita os padrões de qualidade do ar, no que diz respeito a poluentes como o dióxido e o monóxido de nitrogênio, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, por meio das resoluções 003/1990 e 08/1990. Em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB,
fornece ainda o decreto número 8.468, que trata da proteção ao meio ambiente, abordando poluição das águas, poluição do ar e poluição do solo. Para que sejam reduzidas as emissões de óxido de nitrogênio por processos combustivos, podem ser aplicados métodos preventivos ou de pré-combustão, que podem ser exemplificados pelo controle da temperatura das fornalhas ou da concentração de oxigênio absorvido durante a combustão, além de realizar um pré-tratamento do combustível para que se reduzam os resíduos e emissões a partir da fonte. Um desses métodos para evitar as emissões de NO e NO2 é a utilização de catalisadores. Os catalisadores das indústrias e automóveis têm por função acelerar as reações químicas que transformam os poluentes em produtos menos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, antes que eles sejam lançados à atmosfera. O segundo papel que o ozônio assume situa-se em outra camada da atmosfera, a troposfera, que é a camada em que vivemos. Na imagem, essa camada corresponde à região vermelha, laranja e amarela. O ozônio troposférico pode ocorrer naturalmente em baixas concentrações. O que torna o ozônio um poluente altamente tóxico é a presença de outros poluentes que provocam o desequilíbrio dos processos de consumo e formação do ozônio. Esses poluentes são os compostos orgânicos voláteis, COVS, exceto o metano, o monóxido de carbono, CO, e os óxidos de nitrogênio, NO e NO2. A partir deles, forma-se o smog, smog fotoquímico, smog fumaça, fog nebina, um tipo de poluição que é desencadeada pela luz solar e que gera ozônio como produto. Devido a esse desequilíbrio, a concentração de ozônio na troposfera aumenta, tornando-o tóxico para os seres vivos. Os efeitos relacionados ao ozônio como poluente são vastos. O crescimento das plantas é afetado, diminuindo a produtividade agrícola, principalmente culturas de feijão, soja, trigo e algodão, provocando assim impactos econômicos consideráveis no presente e no futuro. Para os seres humanos e outros animais, o ozônio pode provocar irritação nos olhos e vias respiratórias, diminuir a capacidade pulmonar, intensificar problemas cardiovasculares, além do aumento da mortalidade infantil por causas respiratórias, em dias e locais com altos riscos de poluição. Compostos fluorados são os halocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoreto de enxofre. Eles são substâncias feitas pelo homem e têm tanto efeito direto quanto indireto. O uso de produtos contendo essas substâncias resulta na depleção ou diminuição da camada de ozônio. São emitidos em quantidades muito pequenas, mas dada a sua longa duração na atmosfera, são potentes gases de efeito estufa e são designados como gases com alto potencial de aquecimento global. As principais fontes de emissão desses gases são a transmissão de eletricidade e sistema de condução, fabricação de alumínio, fabricação e processamento de magnésio, fabricação de semicondutores. O hexafluoreto de enxofre, SF6, é utilizado principalmente como isolante térmico e condutor de calor, gás com maior poder de aquecimento. É 23.000 vezes mais ativo no efeito estufa do que o CO2. O hidrofluorocarbonos, HFCs, utilizados como substitutos do clorofluorocarbonos, CFCs, em aerossóis e refrigeradores, não agridem a camada de ozônio, mas têm, em geral, alto potencial de aquecimento global, variando entre 140 e 11.700. Os perfluorocarbonos, PFCs, são utilizados como gases refrigerantes, solventes, propulsores, espuma e aerossóis e têm potencial de aquecimento global, variando de 6.500 a 9.200. HFCs são gases do efeito estufa produzidos artificialmente pelo ser humano e utilizados em sistemas de ar-condicionado, refrigeração, solventes, agentes formadores de espuma e aerossóis. Muitos HFCs permanecem na atmosfera por menos de 15 anos. Embora eles representem uma pequena fração dos gases do efeito estufa, menos de 1%, seu potencial de aquecimento global é particularmente grande
E, se não forem tomadas providências para seu controle, os HFCs poderão ser responsáveis por aproximadamente 20% do impacto sobre o clima até 2050. No mundo, todas as emissões de gases do efeito estufa pelas atividades humanas aumentaram 26% entre 1998 e 2005. As emissões de gás carbônico correspondem por 75% desse aumento, com um incremento de 31% no mesmo período. Podemos ver aqui no gráfico, em verde, as emissões de gases do efeito estufa emitidas através do desperdício. Em roxo, as emissões oriundas dos processos industriais, que se mantém estável, tal como o do desperdício, entre os anos de 1990 e 2005. Em cinza, as emissões provenientes da agricultura, também estabilizado. Em laranja, emissões provocadas pelo transporte internacional. E em azul, que cresceu consideravelmente entre 1990 e 2005 e continua em crescimento, as emissões geradas pela produção de energia. O mundo está se tornando mais quente, mas esse é um processo natural da Terra ou decorre da ação humana? Há muita discussão em torno do assunto, mas é sempre bom esclarecer o que é o efeito estufa, processo pesquisado em parceria com a Agência Espacial Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conceitualmente introduz e onde esclarece que a interferência humana efetivamente ocorre. O aquecimento global é o aumento da temperatura da atmosfera terrestre. Este aumento pode ser suficiente para provocar variações climáticas, incluindo elevação do nível do mar, alteração do regime de chuvas e interferir na agricultura. Os cientistas ainda não chegaram a um consenso quanto à causa do aumento da temperatura, se causas naturais ou causas antropogênicas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, criado pelas Nações Unidas em 1998, propõe que grande parte do aquecimento observado nos últimos 50 anos provavelmente se atribui ao aumento do efeito estufa pelo incremento de gases estufa de origem antropogênicas, bem como maior uso de águas subterrâneas e de solo para a agricultura industrial e um maior consumo energético. Como observado, é um processo que ocorre quando a radiação infravermelha na superfície terrestre, que por sua vez tem origem na luz do Sol, é absorvida por gases presentes na atmosfera, principalmente o vapor de água, H2O, e o dióxido de carbono, CO2. Mas outros gases, como o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, a família dos CFCs, ou CFCl, se apresentam como fatores captadores de radiação infravermelha e potencializadores do efeito estufa. Esse conjunto de gases é, portanto, chamado de gases de efeito estufa, ou GEE. A principal evidência do aquecimento global é a medida de temperatura de estações meteorológicas dispersas em todo o mundo, desde 1860. Esses dados mostram que o aumento médio da temperatura foi de 0,6 a mais ou menos 0,2 graus Celsius durante o século XX. As maiores variações ocorreram entre os períodos de 1910 a 1945 e 1976 a 2000. No período compreendido entre 1945 e 1976, houve um arrefecimento, fazendo os cientistas suspeitarem de um arrefecimento global. A temperatura da Terra sofreu um aumento de cerca de 0,6 graus Celsius no século passado. A década de 90 foi a mais quente desde que os registros começaram a ser feitos, diz o painel internacional sobre mudanças climáticas, IPCC. Cientistas dizem que as temperaturas globais médias têm variado menos de 1% desde o começo da civilização. Apesar disso, elas flutuaram muito antes dessa época. O IPCC prevê um aumento global de temperatura entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius até o ano 2100. Acredita-se que o aumento das temperaturas provoque uma elevação do nível do mar, na medida em que o derretimento das calotas polares leve a um aumento do volume das águas dos oceanos. O IPCC diz que o nível do mar aumentou entre 10 e 20 centímetros no mundo todo durante o século XX. O painel prevê uma elevação entre 9 e 88 centímetros até 2100.
De acordo com o IPCC, a espessura da camada de gelo do Polo Norte sofreu uma redução de 40% nas últimas décadas, no verão e no outono. A cobertura gelada da Terra diminuiu em 10% desde a década de 60 e as geleiras sofreram uma retração. A maioria dos cientistas mais ortodoxos acredita que o aumento da emissão de gases que provocam o efeito estufa, particularmente dióxido de carbono, contribuem para o aquecimento do planeta. Este gráfico mostra como níveis de dióxido de carbono aumentaram com a industrialização no mundo. Este mapa parte do princípio de que a atual tendência de emissões vai continuar, com o crescimento econômico moderado e poucas medidas para reduzir os gases do efeito estufa. Ele prevê maior aumento de temperaturas nas regiões polares do norte da Terra, principalmente na Índia, África e outras partes da América do Sul. Os efeitos do aquecimento global interferem diretamente com a vida humana e de todas as espécies vivas do planeta, estando relacionados com a atmosfera, a hidrosfera e com a biosfera. O primeiro efeito do aquecimento global é o degelo, que já está ocorrendo nas calotas polares. As consequências já estão sendo percebidas nos problemas ecológicos apresentados, com uma área cada vez menor e, no segundo momento, com a elevação dos níveis dos oceanos, o que poderá gerar verdadeiras catástrofes em toda a região litorânea do mundo. Em seguida, temos o aumento da temperatura média, situação que pode levar muitas espécies à extinção e também à indisponibilidade de água em diversas regiões do globo, em virtude de períodos de seca mais prolongados. Como consequência de tudo isso, vemos a cada ano novos fenômenos climáticos e anomalias que se tornam cada vez mais frequentes, como os furacões nos Estados Unidos, o excesso de chuva no sul do Brasil, enquanto o Nordeste passa por anos de seca, e o fenômeno El Niño, cada vez mais provocando distúrbios e se intensificando. Embora não exista um consenso sobre o aquecimento global, o que estamos sentindo nos mostra que estamos vivendo um período que a humanidade ainda não conhece. Trata-se de uma situação que deve ser cuidadosamente analisada por todas as autoridades de todos os países, pois é o inimigo que não conhece e não respeita fronteiras. Outras evidências são apresentadas a seguir. Ondas de calor. A frequência de ondas de calor nos Estados Unidos diminuiu entre 1960 e 1970, mas tem aumentado desde então. A porcentagem dos países que experimentam as ondas de calor também aumentou nos últimos anos. Chuvas pesadas. Nos últimos anos, aumentou a porcentagem de precipitações mais violentas. A ocorrência anormal dessas precipitações elevou também o volume de precipitações anual em diversas localidades. A intensidade de ciclones tropicais, a intensidade de tempestades tropicais no Oceano Atlântico, Caribe e Golfo do México não variam durante muitos anos. 6 dos 10 maiores furacões ocorreram na segunda metade da década de 1990. O aumento da intensidade dessas temperaturas está diretamente relacionado com o aumento da temperatura no Oceano Atlântico. Aquecimento dos oceanos. Alguns estudos têm mostrado que a quantidade de calor armazenado no oceano aumentou significativamente desde 1950. O calor do oceano determina não apenas as temperaturas superficiais do mar, como também afeta o nível das correntes marítimas. Gelo do Oceano Ártico. Parte do Oceano Ártico permanece congelada durante o ano. Esta área é tipicamente menor no mês de setembro, pois o derretimento que acontece no verão. Em setembro de 2007, houve a menor quantidade de gelo já identificada, o que se repetiu nos anos 2008 e 2009. A extensão de gelo no Oceano Ártico em 2009 era 24% menor do que no ano de 1979. Acidez do oceano. A acidez do oceano aumentou nos últimos 20 anos e alguns estudos sugerem que essa acidez é maior agora, comparada com 5 séculos atrás. Isso está associado ao aumento dos níveis de gás carbônico dissolvido na água e podem afetar organismos como corais, derretimento das geleiras. Considerado o panorama mundial, as geleiras vêm encolhendo desde 1960. A taxa desse encolhimento, notadamente, se acelerou nos últimos 10 anos. De modo geral, as geleiras perderam cerca de 2.000 quilômetros cúbicos desde a década de 60, o que contribuiu significativamente para a elevação do nível dos oceanos, a alteração da rota de migração de pássaros. Algumas espécies de pássaros mudaram sua rota de migração
para se adaptar às temperaturas ou às condições ambientais. A emissão per capita de CO2 nos países desenvolvidos é cerca de 10 vezes maior que a observada nos países em desenvolvimento. Como é necessária a aprovação de países responsáveis por 55% das emissões totais de CO2, em 1990, a não ratificação dos Estados Unidos e da Rússia vem inviabilizando a entrada em vigor do Protocolo de Quioto. Com isso, surgiu no mundo um novo mercado, o de créditos de carbono, que pode gerar oportunidades de ganhos ambiental, social, econômico e institucional em países como o Brasil. Reduzir a emissão de gases poluentes ou criar mecanismos que os absorvam. Pode ser muito fácil e barato em países emergentes e tropicais, como o nosso, do que nas próprias nações desenvolvidas. E o benefício é o mesmo, uma vez que a atmosfera do planeta é um só. O processo utilizado é o sequestro de carbono, captura de dióxido de carbono da atmosfera pela fotossíntese, e vem ocupando um lugar de destaque na pauta das discussões ambientais. Os créditos de carbono, de uma maneira simplista, são certificados que autorizam o direito de poluir. As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados autorizando que empresas possam emitir toneladas de dióxido de carbono, monóxido de carbono e outros gases poluentes, que serão negociados posteriormente. O Point Carbon, um dos principais centros de estudos sobre o tema, estima que só o mercado anual de carbono da União Europeia cresça de 1 bilhão de euros em 2005 para 7,4 bilhões de euros em 2007, sem contar o americano, o canadense e o japonês. O negócio funciona assim. Primeiro, são selecionadas as indústrias que mais poluem no país e, a partir daí, são estabelecidas metas para a redução de suas emissões. Segundo, as empresas recebem bônus negociáveis na proporção de suas responsabilidades. Cada bônus cotado em dólar equivale a 1 tonelada de poluentes. Quem não cumpre as metas de redução progressiva estabelecidas por lei tem que comprar certificados das empresas mais bem-sucedidas. O sistema tem a vantagem de permitir que cada empresa estabeleça seu próprio ritmo de adequação às leis ambientais. Estes certificados podem ser comercializados através das bolsas de valores e de mercadorias. É preciso saber, porém, que os projetos são arriscados, precisam ter escala e sua implantação e manutenção são dispendiosas. Além disso, são os países desenvolvidos, na condição de compradores dos créditos, que ditam os preços. É de $5 por tonelada de carbono, equivalente ao preço médio praticado hoje. A única forma de prevenir o problema é a redução na emissão dos gases do efeito estufa. Durante a Rio 92, 155 países, inclusive o Brasil, assinaram a Convenção Climática, que entrou em vigor em 1994. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada em novembro de 1997, na cidade de Kyoto, Japão, conseguiu, da maior parte dos 160 países participantes, o compromisso da redução das emissões. Em novembro de 2000, outra conferência realizada em Haia, Holanda, com a participação de 180 países, não conseguiu a adesão formal dos Estados Unidos, responsáveis por 24% das emissões de CO2 no mundo. Em relatório divulgado em 2002 pela própria Agência de Proteção Ambiental, EPA, órgão do governo americano, os Estados Unidos estimam que as taxas de emissão irão aumentar em até 43% até 2020. E o governo Bush já reconheceu que os Estados Unidos sofrerão danos ambientais generalizados e, em alguns casos, devastadores, em decorrência do aquecimento global. Mares deverão surgir, o que causará uma nova perda de regiões costeiras. Tempestades representarão uma grave ameaça às comunidades litorâneas. Bem, pessoal, terminamos aqui mais uma videoaula. Espero que tenham alcançado nossos objetivos. Estarei à disposição para sanar quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto. Basta postarem suas dúvidas no fórum dessa unidade. Um grande abraço e até a próxima.